7 já estão ocupadas e 13 ainda estão vagas. Né? Atualmente, ela é reservada só para os cardeais e arcebispos aqui da Catedral da Sé. No entanto, nessa cripta a gente conta 3 padres e um cacique, que dão a devida importância histórica. Né? Uma coisa interessante de mencionar é que não basta trabalhar aqui na Catedral para ter o direito de vir para cá. Tem que morrer exercendo o cargo, né? Ou se aposentar aqui na Catedral. Quer dizer, se por acaso um cardeal vem e trabalha um tempo aqui na Catedral, ele precisa transferir. Ele não tem mais o direito de vir para cá. Vocês devem conhecer o Dom Evaristo Armas, pelo menos parte de vocês devem conhecer. Isso. Ele se aposentou aqui na Catedral, então ele vai ser um dos que vai ter direito a vir para cá. Ele vai ter direito. Já tem o direito, ele se aposentou. Eu creio que ele vai ficar numa dessas duas desse lado esquerdo, do lado esquerdo. Bom, voltando para as pessoas que aqui estão, né? Eu disse a vocês que 3 padres do cacique estão aqui. Né? Alguns de vocês, parte de vocês já devem ter reparado que ali ao fundo, atrás da escada, do lado esquerdo, do lado esquerdo, né? Tem uma arte feita de bronze com indígena. O indígena, ele é o Tibiriçá. Quem foi ele? Né? Ele é considerado o primeiro cidadão paulista, já que ele nasceu aqui na região e se encontrava aqui antes dos portugueses chegarem. A tribo dele, ele era chefe da tribo dele, né? Cacique. Estava toda a região aqui no centro de São Paulo, até a capital paulista. Né? E se vocês observarem, mesmo na arte feita de bronze sociedade, ele se viu um crucifixo. O que aconteceu? Ele foi o primeiro chefe indígena aqui da região a ser catequizado. Né? Por isso a importância dele. Né? Foi ele que escolheu o local que foi construída a primeira igreja matriz de São Paulo, que infelizmente não existe mais, foi ocupado, mas no mesmo local foi construída a primeira catedral de São Paulo. Não foi essa. Vocês podem ver a foto da primeira catedral de São Paulo dentro do projeto de vocês, que é um prédio de branco, logo na última página. Né? Ela foi construída em 1764 e foi ocupada em 1912. Se encontrava bem próximo aqui dessa catedral. Eu não perguntei se vocês são de São Paulo, imagino que todo mundo é de São Paulo, né? Então, vocês devem conhecer a rua direita, né? Então, ela recebe esse nome direita, que ficava à direita dessa primeira catedral. Muito bem lembrado. E como eu falei, é lá no fundo da praça, na parte mais norte da praça, ainda tem uma pracinha em frente da Caixa. Ali era o antigo Largo da Sé, a igreja ficava virada de costas para cá, né? De frente para o norte. E a rua direita realmente sair à direita da catedral, em direção à igreja de Santo Antônio, que fica no Patriarca. Por isso que ela se chama Rua Direita. Isso, lá bem lembrado, da primeira igreja matriz e depois da primeira catedral. Bom, ali no fundo mesmo, do lado do cacique de Tibiriçá, a gente vai ver que existem 3 postos, né? São os 3 primeiros bispos ainda da antiga catedral. Como lá foi construído em 1764, como já havia dito, eles até o momento eram portugueses, né? E do lado direito, bem em frente ao Tibiriçá, vocês vão ver o regente Feijó, que todo mundo deve conhecer da história do Brasil, né? Diogo Antônio Feijó, né? Muita gente conhece a carreira política dele, sabe que contribuiu para que o Brasil se tornasse república, né? E as pessoas geralmente não sabem que antes dele seguir a carreira política, ele se tornou padre. Por isso que ele está aqui, né? Bom, ele foi regente quando Dom Pedro II ainda era menino e não podia assumir o trono. Isso, exatamente. Lá no fundo mesmo, vocês vão notar também que existe um móvel, né? Feito de madeira, né? Ele é para as missas funerárias, o caixão em cima, na ponta ficam as velas, né? Muita gente me pergunta se tem passagem secreta, mas não tem não. Também não tem ninguém dentro daquele móvel, né? Bom, mas seguindo, a gente vai ver que existe uma ordem cronológica do quarto do bispo da antiga Catedral de São Paulo, né? Seguindo essa ordem, né? Ali a gente encontra Mateus Javier Pereira, que foi o quarto bispo da antiga Catedral. Ele foi quem mais exerceu esse cargo, foram quase 30 anos, né? Por curiosidade. E outra curiosidade é que ele foi tio do bispo seguinte, que é Manuel Joaquim Gonçalves de Andrade. Eles tinham esse parentesco. Ambos nasceram na Ilha da Madeira, que é um arquipélago próximo de Portugal. Então, consequentemente, eles também são portugueses, né? A Catedral da Sé vai ter um bispo brasileiro como primeiro desenvolvedor, que é o Antônio Joaquim de Mello. Ele nasceu no interior de São Paulo, em Itu, assim como o regente Feijó, e a partir dele todos serão brasileiros, não vai haver mais nenhum português, né? Então, só
2 não é o mesmo. Ele sabe? Não, se não, na verdade são 4, né? Existem 3 padres e um cacique. Mas quem não é o a gente fechou a fita, tá? Ele era padre. Ele foi padre antes de ser carreira política. E aí, então, se for contar, são 4. Você já viu? Eu também vou contar que são as outras histórias. Isso daí. A gente fechou, mais 2 padres, depois a gente sabe. Isso, são os 4. Tem 2 arcebispos. São 10 bispos, 2 arcebispos, 3 padres de cacique. Bom, voltando, ele estava falando do Antônio Jardim de Melo, foi o primeiro brasileiro frente à catedral, né? Como eu disse, depois dele todo sendo brasileiro, você vai ver mais em português, né? Vocês vão notar esse corredor, que todas as câmeras mortuárias elas têm o mesmo formato, né? Elas são seladas por essa parede de granito polida, a parte inferior onde ficam as argolas, é o local onde ficam os restos mortais, né? E na parte superior a gente encontra alguns brasões. Esses brasões, diferente do passado, onde eram usados para representar famílias, né? Esses brasões são dados aos bispos, aos arcebispos, quando eles se tornam um. Tem mais referentes à ordem que eles pertencem, ao segmento que eles são totalmente pessoais, né? Entre o rosto e os brasões, vocês vão notar que existem alguns símbolos, como deixa aqui a Santíssima Trindade ali, né? Eles são símbolos cristãos, foram postos por questões puramente estéticas. Nada tem a ver com os bispos que aqui se encontram, né? Só enfeite. E vocês vão notar que todas estão escritas em latim. Isso é porque o latim é o idioma oficial da igreja, né? Bom, seguindo o corredor aqui, a gente vai encontrar uma personalidade muito importante, seguindo da direita para a esquerda aqui, que é Dom Duarte Leopoldo Silva. Em 1912, quando a antiga catedral foi ocupada, foi Dom Duarte que reuniu os políticos mais importantes e os mais novos da época para enviar fundos para a construção desse templo. Em outras palavras, ele é o idealizador desse local. Ele foi o primeiro arcebispo da catedral de São Paulo, né? E infelizmente ele morreu antes da inauguração. Não pode ver como ficou. Bom, ao lado dele a gente vai ter o senhor arcebispo da catedral, que é o José Gaspar Francisco Silva. Ele também morreu antes da inauguração, morreu num acidente aéreo junto com o jornalista Cássio Bernini. Lá no aeroporto de Santos Dumont. Como eu disse, ele não viu a construção também. Bom, seguindo esse corredor, né, aqui logo à esquerda vocês vão ver o segundo padre que aqui se encontra, né, que é o Aguinaldo. Ele inaugurou a Catedral da Sé, por isso ele teve o direito de vir para cá. E mais ao fundo, depois dele, vocês vão encontrar o terceiro padre que aqui se encontra, que é o Bartolomeu Lourenço de Guzmão. É o inventor do balão, né? Ele nasceu isso, é o padre voador, o primeiro deles, né? Ele nasceu no regional de São Paulo, Santos, né? Teve uma trajetória de vida muito interessante. Parte de sua vida ele viveu em Lisboa, Portugal, mas aí no rompimento da corte ele foi acusado de bruxaria, né? Isso em 1709, por aí. Então ele se mudou para a Inglaterra, um país protestante, e veio a falecer em Toledo, na Espanha. A Força Aérea Brasileira financiou o traslado dele até aqui no Brasil. Então vocês vão notar que em cima dele, ao invés de ter um brasão, tem o símbolo da FAB, né? Da Força Aérea Brasileira. Vocês também vão notar que a lápide dele está escrita em português. Isso é por ele ser uma figura muito importante da nossa nação, né? Estevão, se não me engano, o pessoal de Santos está me indicando que ele vai, que se faça um mausoléu e ele vai para lá. Você ouviu alguma coisa a respeito? Eu não vou opinar a respeito, mas eu não duvido. Porque eles têm muita devoção por ele, né? Uma das principais avenidas de Santos é E você sabe que existe até uma disputa, né, de São Vicente dizendo que ele nasceu em São Vicente. eu sabia. Existe. São Vicente fala que ele nasceu lá, Santos fala que nasceu Isso, entendi. Bom, e aí tem essa disputa, já começa a disputa já aí, né? Porque ele nasceu. Mas ele está aqui em São Paulo. Mas ele está aqui em São Paulo. Eu vi que você tem uma pergunta. Não. Eu pensei assim. Não, eu vou dar uma para ela. Eu não sei de Bom, aqui nesse corredor vocês vão notar também que existe uma outra câmara mortuária ocupada, né? Que é o Dom José Dutra, né? Ele foi o último bispo que veio para cá, ele veio em 92, então a gente demora bastante para vir para cá, já se passaram 24 anos, né? E, bom, falar um pouco mais a respeito, aqui vocês vão notar que existem duas estátuas no interior da cripta, né? Ambas foram esculpidas por um brasileiro, que é o Francisco Leopoldo Silva. Curiosamente, ele é irmão de Dom Duarte Leopoldo Silva, que desenvolveu aqui da catedral.
ele estudou em Roma, uma das escolas renascentistas iniciadas por Michelangelo. Então vocês podem conferir uma grande riqueza de detalhes na anatomia, na fisionomia e nas expressões. Ele esculpiu ambas estátuas aqui no interior da cripta e em mármore de Carrara. Bom, nesse lado vocês vão observar que existe uma exposição, um réplica dos elementos que foram usados na crucificação, como a coroa de espinhos, os pregos, o chicote e a lança. E ao fundo existe uma réplica do santo sudário, nas mesmas dimensões, mesmo tamanho. Para quem não sabe, o santo sudário foi o plano de linha que envolveu Jesus Cristo após ser crucificado. E aí estamos na marca de. Está marcado a fisionomia de Jesus Cristo. Mas como tem 2000 anos, né? A gente vê vagamente. Há uns anos atrás houve uma polêmica se realmente era ou não era, mas parece que fizeram os estudos e ainda Se tivesse que ser, se algum confirma, outros contrariam, né? É uma coisa que a gente tem que crer. Enfim, é uma coisa de fé. Ao fundo mesmo desse corredor, vocês vão notar duas figuras mortuárias que elas não são destruídas, né? Elas não têm essa parede, né? Então vocês podem observar como ela é por dentro, ela é bem espaçosa, né? Quem quiser entrar pode entrar.